Imagine o chão tremendo sob seus pés, o céu se rasgando em cores que você jamais viu e uma presença que desafia toda a lógica e a compreensão. O que você faria se o mundo que você conhece desmoronasse diante dos seus olhos? Esta não é a sinopse de um filme de ficção científica, mas o ponto de partida para entender um dos profetas mais enigmáticos do antigo Israel, Ezequiel. Ele não foi um mensageiro comum. Suas palavras eram carregadas de símbolos alucinantes, revelações chocantes e uma intensidade que poucos alcançaram. O livro de Ezequiel é, de muitas formas, um livro ilustrado. Cada visão é um quadro surrealista repleto de significado, pintado com tintas de mistério e poder divino. Através destas imagens, Ezequiel nos conduz por paisagens desoladas de destruição, mas também nos oferece vislumbres de esperança que pareciam impossíveis. A complexidade de suas profecias pode ser avassaladora, mas nossa intenção aqui é desvendar esses mistérios, tornando essa experiência acessível e reveladora. Acompanhe-nos enquanto exploramos as profundezas desse texto fascinante. Ao fazê-lo, convido você a abrir sua mente e seu coração para a possibilidade de renovação, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Uma oração simples, mas poderoso, pode nos guiar. Eu abro meu coração para a transformação divina. Repita-o consigo mesmo. E se este vídeo tocar você de alguma forma, por favor, compartilhe esta oração nos comentários abaixo. Eu abro meu coração para a transformação divina. Deixe que ele ressoe e prepare o terreno para o que virá. Esta é mais que uma história antiga, é uma jornada de fé, perda e um chamado à vida. Para compreender a singularidade de Ezequiel, precisamos primeiro entender o contexto que moldou sua mensagem, o exílio babilônico. Imagine ser arrancado de sua terra, de seu lar, de tudo que você conhece como identidade, deixar a cidade sagrada, Jerusalém, o templo, o centro de sua fé e cultura, para viver como estrangeiro em uma terra dominada por um império poderoso. É uma experiência de deslocamento, perda e uma crise de fé profunda. Milhares de israelitas, incluindo Ezequiel, um sacerdote, foram forçados a marchar centenas de quilômetros para a Babilônia, uma terra cheia de templos grandiosos e divindades estranhas. Eles se instalaram em comunidades ao longo de rios, como Quebar, vivendo sob o olhar atento de seus conquistadores. A saudade de casa era uma dor constante. O medo do futuro pairava no ar. Eles questionavam tudo. Deus nos abandonou? Nossas tradições ainda valem algo? Quem somos agora, longe de nossa terra e de nosso templo? É no meio dessa desesperança, nesse ambiente de incerteza e identidade fragmentada, que a voz profética de Ezequiel irrompe. Ele não está em Jerusalém, o lugar tradicional das revelações proféticas, mas entre os exilados. Sua primeira e impactante visão, que marca o início de seu chamado, acontece ali, na Babilônia. Suas próprias palavras capturam a atmosfera do momento. No 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu entre os cativos, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e tive visões de Deus. Este cenário, longe de sua terra natal, torna o aparecimento das visões ainda mais extraordinário e significativo. É aqui, nesse solo estranho, que a profecia ganha suas raízes. A visão inicial de Ezequiel, descrita nos primeiros capítulos de seu livro, é talvez uma das mais desconcertantes e visualmente ricas de toda a Escritura. É a famosa visão da carruagem divina. Tente imaginar 4 criaturas viventes, cada uma com 4 faces. A de um homem, um leão, elas possuíam asas que se tocavam e pernas retas, com pés como cascos de bezerro, brilhando como bronze polido. Ao lado delas, rodas enormes e complexas, cheias de olhos por toda a circunferência, capazes de se mover em qualquer direção sem girar.
Essa Assembleia Celestial se movia com um ruído tremendo, como o som de muitas águas ou o de um exército em marcha. Acima das criaturas e das rodas havia uma expansão brilhante, como cristal aterrorizante. E sobre essa expansão, algo semelhante a um trono de safira. E sobre o trono, uma figura com a aparência de um homem, brilhando intensamente, cercada por um esplendor como o arco-íris em dia de chuva. Esta é a glória do Senhor. Essa visão é notoriamente difícil de decifrar completamente. Gerações de estudiosos e teólogos propuseram diversas interpretações. Alguns veem nas criaturas uma representação da onipresença e onisciência divina, com suas múltiplas faces simbolizando diferentes aspectos do domínio de Deus sobre a criação. As rodas cheias de olhos podem representar a sabedoria e a supervisão divina em toda a parte. A complexidade da estrutura sugere um poder e uma majestade que transcendem a compreensão humana comum. Podemos traçar paralelos com outras visões grandiosas encontradas em textos apocalípticos, tanto dentro quanto fora da tradição bíblica, onde o divino se manifesta em formas que desafiam as categorias terrenos. O simbolismo é denso, mas a mensagem central é clara. Mesmo no exílio, longe do templo, Deus não está confinado a um lugar. Sua glória é móvel, universal e infinitamente poderosa. Esta visão assustadora e maravilhosa não apenas inicia o ministério de Ezequiel, mas estabelece o tom para as revelações espetaculares que virão. Após a visão espetacular da carruagem, veio o chamado. Ezequiel, o sacerdote no exílio, foi comissionado como profeta, mas esta não seria uma tarefa simples. O povo de Israel era descrito como duro de rosto e obstinado de coração. A mensagem de Deus era clara, mas a recepção seria amarga. Deus disse a Ezequiel: "Vou enviar-te aos filhos de Israel. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos." O desafio foi grande, e o Senhor entregou a Ezequiel um rolo de escrita, instruindo-o a comê-lo. Ezequiel conta que ao ingerir o rolo, ele era doce como mel em sua boca. Simbolizava a palavra de Deus, que em sua essência é doce e vivificante, mas a mensagem que ele deveria entregar, de juízo e condenação, seria indigesta para seus ouvintes. Além de falar, Ezequiel foi ordenado a realizar uma série de atos proféticos profundamente estranhos e chocantes, projetados para capturar a atenção do povo e ilustrar graficamente a gravidade da situação de Jerusalém. Deitar-se sobre seu lado esquerdo por 390 dias e sobre seu lado direito por 40 dias, simbolizando os anos de iniquidade de Israel e Judá. Raspar a barba e o cabelo e dividi-los em 3 partes, cada uma representando um destino diferente para os habitantes da cidade: morte pela peste, destruição pela espada e dispersão pelo vento. Cozinhar seu pão usando esterco humano como combustível, uma demonstração da impureza e escassez que a fome traria à cidade sitiada. Esses atos não eram meras excentricidades, eram parábolas visuais, encenadas publicamente para forçar a reflexão, provocar indignação ou, quem sabe, levar ao arrependimento. Eles lembram as ações de outros profetas, como Isaías andando seminu para prefigurar a deportação de cativos. Tais performances levantavam questões. Quão longe um profeta deve ir para comunicar a verdade divina? Que impacto essas demonstrações poderiam ter na sociedade contemporânea, que muitas vezes se torna insensível às palavras? O chamado de Ezequiel foi para ser um sinal vivo, uma advertência ambulante em meio ao cativeiro. Uma das visões mais dolorosas e carregadas de significado no livro de Ezequiel é a da partida da glória de Deus do templo em Jerusalém. Para o povo de Israel, o templo era mais do que um edifício. Era a morada terrena da presença divina, o epicentro de sua fé e identidade. A ideia de que a glória de Deus pudesse deixar aquele lugar era quase impensável, um prenúncio da catástrofe iminente.
A visão se desenrola gradualmente. Ezequiel descreve a glória do Senhor movendo-se do lugar santíssimo para a soleira do templo. Ele observa as criaturas celestiais e as rodas acompanhando essa deslocação. Há uma solenidade trágica na cena, um movimento lento, quase relutante, indicando o pesar divino pela necessidade de se afastar. O som que acompanha esse movimento é descrito como intenso, mas a emoção implícita é de um lamento, uma tristeza profunda. Finalmente, a visão culmina com a glória do Senhor subindo sobre o portão oriental do templo e, em seguida, ascendendo completamente para longe da cidade, pairando sobre o Monte das Oliveiras. O templo agora estava despojado de sua maior riqueza, de sua razão de ser. As imagens de um santuário vazio e abandonado ressoam com uma sensação de perda irreparável. Este evento levanta questões teológicas cruciais. Por que Deus abandonaria seu templo? O livro de Ezequiel aponta para a idolatria desenfreada, praticada até mesmo dentro dos recintos sagrados, para a injustiça social, a violência e a corrupção que haviam se espalhado pela sociedade israelita. A saída da glória não foi um abandono arbitrário, mas uma consequência do afastamento do próprio povo de Deus. A visão captura uma sensação de desolação que pode ser sentida por indivíduos ou comunidades em momentos de crise severa. A sensação de que o apoio, a presença que antes era certa se foi, deixando um vazio assustador. Ezequiel 10:18, ao descrever a glória partindo, transmite uma sensação de tristeza e um presságio sombrio para o futuro de Jerusalém. Com a glória divina afastada, o caminho estava aberto para o julgamento predito. Grande parte do livro de Ezequiel é dedicada a profecias de destruição contra Jerusalém e Judá, mas também contra as nações vizinhas que se alegraram com a queda de Israel ou que as exploraram. As razões para o juízo contra Jerusalém são detalhadas com severidade. A persistência na idolatria, misturando a adoração a Deus com rituais pagãos abomináveis. A flagrante injustiça contra os pobres e necessitados. A violência e o derramamento de sangue inocente. A corrupção entre líderes e sacerdotes. Ezequiel não poupa palavras ao expor a decadência moral e espiritual que havia tomado conta da cidade. As profecias contra nações como Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro e Egito refletem o cenário geopolítico da época, marcado por rivalidades e conflitos constantes. Essas nações seriam julgadas por sua hostilidade contra Israel, por sua soberba e por sua falha em reconhecer a soberania do Deus de Israel. Estas profecias de julgamento, por mais duras que sejam, ressaltam um princípio fundamental: a justiça divina. O livro ensina que ações têm consequências, que a iniquidade não passará impune e que Deus se importa com a justiça e a retidão, tanto a nível individual quanto nacional. No entanto, mesmo no contexto de julgamento, há um equilíbrio crucial. A justiça de Deus não busca apenas punir, ela também visa corrigir. O julgamento serve como uma oportunidade, embora terrível, para o arrependimento e a eventual transformação. Ao conectar essas profecias com as questões de justiça social e responsabilidade moral em nossa época, percebemos que o chamado à retidão e as consequências de sua ausência permanecem relevantes. A justiça divina é um lembrete de que a prestação de contas é inevitável. Após a dura realidade do julgamento e da iminência da ruína, o livro de Ezequiel nos conduz a uma das visões mais potentes e inspiradoras de toda a Escritura: o vale repleto de ossos secos. Imagine-se ali, transportado em espírito para um lugar desolado, um campo de batalha ou um cemitério sem marcadores, onde a morte e a desesperança reinam. O profeta é confrontado com uma vasta extensão coberta por ossos, muitos secos, indicando que ali não havia vida há muito tempo. A pergunta divina ecoa no vazio:
Filho do homem, poderão viver estes ossos? Humanamente falando, a resposta é um ressonante não. É impossível para ossos secos ganharem vida por si próprios. Mas a resposta de Ezequiel reflete sua fé no poder superior. Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então vem a ordem surpreendente. Profetiza a estes ossos. Ezequiel obedece e uma transformação espantosa começa. Há um barulho, um ruído de agitação, e os ossos se juntam, osso a osso. Em seguida, tendões e carne aparecem sobre eles e pele os cobre. A forma humana é restaurada, mas ainda sem vida, sem fôlego. A visão evolui para a ressurreição em sua plenitude. Uma nova ordem é dada. Profetiza o sopro, para que venha dos quatro ventos e dê vida a esses corpos. E ao profetizar, o sopro entra neles, e eles ganham vida, pondo-se de pé um exército vasto. Esta visão multifacetada oferece diferentes camadas de significado. Em primeiro lugar, simboliza a restauração nacional de Israel após o exílio. Um povo que parecia morto, sem esperança ou identidade, seria reunido e revivido. Mas também aponta para a ressurreição física que transcende a morte. E, crucialmente, fala de renovação espiritual, a capacidade de Deus de soprar vida nova em almas dessecadas pelo pecado e pela desesperança. Esta passagem ressoa profundamente com a experiência humana de resiliência. Em momentos de crise avassaladora, quando tudo parece perdido, há uma promessa de que a vida e a esperança podem retornar. Ouvir relatos de pessoas que enfrentaram adversidades extremas, luto, doença, falência, opressão, e encontraram força para se reerguer, para ver a vida retornar onde antes só havia ossos secos, reforça a mensagem. A visão de Ezequiel é um lembrete poderoso de que mesmo nas situações mais desesperadoras, o poder de trazer vida e transformação está além da nossa compreensão, pronto para agir quando a palavra de fé é pronunciada. A visão do Vale dos Ossos Secos não foi apenas uma promessa de vida para o futuro. Ela prenunciava um evento histórico concreto, o retorno dos exilados de volta à sua terra e a restauração de Israel. Após décadas de cativeiro, o Império Babilônico caiu para os persas sob Ciro, que emitiu um decreto permitindo que os judeus voltassem para casa e reconstruíssem Jerusalém e seu templo. Este retorno foi uma jornada longa e árdua. Eles não voltaram para uma terra próspera e esperando por eles de braços abertos. Jerusalém estava em ruínas, o templo destruído, a terra estava desolada e habitada por outros povos. A reconstrução foi um esforço monumental, cheio de desafios. Havia pobreza, falta de recursos, insegurança e forte oposição dos vizinhos que se estabeleceram na região. No entanto, impulsionados pela esperança e pela crença nas profecias de restauração, os exilados retornaram. Eles enfrentaram a difícil tarefa de não apenas reconstruir edifícios, mas também de restabelecer sua identidade como povo, revitalizar suas tradições religiosas e reorganizar a sociedade em meio às ruínas. A história da reconstrução em Israel ecoa outras narrativas humanas de retorno e reinício. Pense em comunidades que se recuperam após desastres naturais, em refugiados que constroem novas vidas em terras desconhecidas ou em indivíduos que se reerguem após perdas devastadoras. Essas histórias compartilham um fio condutor: a necessidade de perseverança, a importância da comunidade e a força da esperança para superar os obstáculos. A restauração de Israel após o exílio é um testemunho histórico da capacidade de um povo de se reerguer das cinzas quando guiado pela esperança e pela fé. A culminação das profecias de restauração em Ezequiel é a visão detalhada de um novo templo, um santuário glorioso que superaria a magnificência do Templo de Salomão.
Nos capítulos finais do livro, Ezequiel descreve esta estrutura com medidas precisas, portões, átrios e recintos, como se estivesse apresentando uma planta divina para o futuro. Mais notável do que a arquitetura em si é o que acontece a partir deste novo templo. Uma corrente de água começa a fluir de debaixo da soleira. Inicialmente, um pequeno riacho, mas à medida que se afasta do santuário, a corrente aumenta de volume, tornando-se um rio profundo que não pode ser atravessado a pé. Este rio flui para leste, em direção ao deserto e ao Mar Morto, e onde quer que suas águas cheguem, trazem vida abundante. A água purifica as águas salgadas do Mar Morto, possibilitando a vida de peixes em grande quantidade. Árvores frutíferas crescem em suas margens, com folhas que não murcham e frutos que servem de alimento e cura. O simbolismo destas águas é rico e poderoso. Elas representam purificação espiritual, cura das feridas do exílio e do pecado, e a abundância de vida que emana da presença de Deus. O templo, nesta visão, não é apenas um local de culto, mas a fonte de uma torrente revitalizadora que transforma a terra desolada em um paraíso fértil. É a presença de Deus no meio de seu povo que traz essa vida e restauração. A visão do novo templo e do rio que dele flui tem sido interpretada de diversas formas ao longo dos séculos. Alguns a veem como uma profecia de uma restauração literal de um templo futuro e da terra de Israel. Outros a entendem como uma representação simbólica da renovação espiritual que viria, especialmente através do Messias, ou como uma imagem do próprio reino de Deus e da vida abundante que ele traz. A mensagem, porém, é inequívoca. Onde a presença divina se manifesta plenamente, a vida, cura e restauração total. Ezequiel 47:1. Ao descrever o início deste fluxo, nos convida a contemplar o poder vivificador que surge do lugar onde Deus escolhe habitar. Após as visões detalhadas do novo templo e da terra renovada, o livro de Ezequiel chega ao seu ápice com uma designação para a cidade restaurada. Não é um nome baseado em sua geografia ou história, mas em uma verdade teológica fundamental. A cidade final, a capital da terra restaurada, é chamada Yahweh-Shammah. Este nome, vindo do hebraico, carrega um peso imenso. Yahweh é o nome sagrado de Deus, frequentemente traduzido como Senhor. Shammah significa ali ou lá. Portanto, Yahweh-Shammah significa simplesmente o Senhor está ali. Essa simples declaração encapsula toda a mensagem de esperança e restauração do livro. Após o exílio, após a destruição, após a aparente ausência da glória divina, a promessa definitiva é a do retorno da presença constante e segura de Deus. Não é apenas a reconstrução física, mas a garantia de que Deus reside novamente com seu povo, sendo a fonte de toda a vida, justiça e segurança. A importância dessa designação é profunda. Significa que, independentemente das circunstâncias externas, da desolação ou da incerteza, a presença divina é a âncora final. Ela é a base para a esperança, a força para a perseverança e a garantia de um futuro que não depende apenas dos esforços humanos, mas da fidelidade de Deus. Convido você a refletir. Onde você busca segurança? Em meio ao caos e às dificuldades da vida, como você experimenta a presença de Deus? A verdade de Yahweh-Shammah nos desafia a encontrar essa presença não apenas em locais sagrados ou momentos de calma, mas em cada instante, reconhecendo que o Senhor está sempre conosco, ali, oferecendo paz e esperança. As visões e profecias de Ezequiel, enraizadas em um contexto antigo de exílio e destruição, ressoam com notável força no mundo contemporâneo. Embora as especificidades do exílio babilônico sejam históricas, os temas de deslocamento, perda de identidade e crise de fé continuam muito presentes. Pense nas milhões de pessoas hoje que são forçadas a deixar suas casas devido a conflitos,
desastres ou pobreza, enfrentando a dolorosa experiência do exílio moderno. Seus desafios de reconstruir a vida e encontrar um senso de pertencimento espelham os dos exilados na Babilônia. As profecias de Ezequiel sobre justiça divina e prestação de contas contra a idolatria e a injustiça também são espelhos para o nosso tempo. Vivemos em um mundo onde a injustiça social, a corrupção e a busca por ídolos modernos, seja poder, dinheiro ou fama, parecem prevalecer, levando a consequências desoladoras. A mensagem de que tais ações têm peso e que há um chamado à retidão é tão urgente hoje quanto era há séculos. Mas Ezequiel também é um profeta de esperança. O Vale dos Ossos Secos fala diretamente à nossa capacidade de resiliência, tanto individual quanto coletiva. Quantas histórias ouvimos ou vivenciamos de pessoas que superaram perdas avassaladoras, doenças graves ou falências totais e encontraram uma maneira de reviver? Esses são testemunhos modernos do poder de restauração que vai além da lógica humana. Eles nos lembram que mesmo quando tudo parece morto e sem esperança, a vida pode ser reavivada. A visão do rio que flui do templo, trazendo vida e cura, nos aponta para a fonte de renovação espiritual e transformação. Como podemos hoje ser canais dessa água vivificante em um mundo ferido? Como podemos encontrar a presença de Deus, YHWH Shammah, em meio ao caos e à incerteza de nossas próprias vidas e do mundo ao nosso redor? A jornada de Ezequiel nos desafia a olhar para além das ruínas e a crer na promessa de restauração e na presença constante da esperança divina. Chegamos ao fim da nossa exploração pelo fascinante livro de Ezequiel. Viajamos através de visões cósmicas, confrontamos a dor do exílio e do julgamento, testemunhamos a esperança surpreendente no Vale dos Ossos Secos e contemplamos a promessa de um futuro restaurado sob a presença de YHWH Shammah. A mensagem central que emerge desta jornada é clara. Mesmo diante da ruína mais completa, da perda mais profunda e da aparente ausência divina, há sempre espaço para a esperança, a fé e, crucialmente, a transformação. A história de Ezequiel nos mostra que Deus é capaz de trazer vida onde havia morte, ordem onde havia caos e presença onde parecia haver abandono. Que essa verdade possa ressoar em seu coração. A transformação não é apenas uma possibilidade para um povo antigo, mas um convite para cada um de nós. É um convite para abrir nosso coração para a renovação que só a presença divina pode trazer. Lembre-se da oração que nos acompanhou. Eu abro meu coração para a transformação divina. Convido você a fazê-lo seu. Pratique-o. Reflita sobre ele. E se este vídeo o inspirou, demonstre seu apoio inscrevendo-se em nosso canal e compartilhando este conteúdo com alguém que possa precisar desta mensagem de esperança. Se sentir de comentar a oração abaixo, será um sinal poderoso para nossa comunidade. A jornada pela palavra profética continua. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Em nosso próximo vídeo, exploraremos o livro de Jeremias, o profeta que viveu as mesmas convulsões, mas com uma voz e um estilo diferentes. Não perca! Se inscreva no canal, ative as notificações e nos aguarde até lá. Que você encontre paz e encorajamento, lembrando que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está presente.